Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma rede independente e colaborativa que reúne organizações não governamentais, centros de pesquisa, coletivos, especialistas e defensores de direitos humanos de diversos campos de atuação e áreas de conhecimento. Com iniciativas de pesquisa, comunicação, mobilização pública, articulação e incidência política, trabalhamos por uma política de drogas baseada em evidências científicas e no respeito aos direitos humanos. Entre agosto de 2022 e março de 2023, nossa rede realizou uma jornada de encontros abertos nas 5 regiões do Brasil para articular, ouvir, formar, divulgar, agregar, posicionar e debater a política de drogas que queremos para o nosso país. Este processo ficou conhecido como a Caravana Nacional do Conhecimento sobre Política de Drogas. Um salve para quem nos escuta, tá começando mais um Maconhômetro Debate, esse projeto do Cannabis Monitor, feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou aqui a Mesquita e nesse episódio nós vamos trocar uma ideia sobre o lançamento do mais recente projeto desenvolvido pela PBPD, que é a Agenda Brasileira de Política de Drogas, um documento com um conjunto de proposições dirigidas especialmente aos poderes executivo, legislativo, judiciário, nacional e estaduais, para o desenvolvimento de uma política de drogas antiproibicionista, antirracista, feminista, antipunitivista e pautada na autonomia do cuidado, na redução de danos e na legalização com regulação de todas as drogas. A agenda foi elaborada a partir de escutas, diálogos e construção coletiva com pessoas usuárias de substâncias psicotrópicas, ativistas, pesquisadores e integrantes de diversas organizações da sociedade civil dos campos da política de drogas, direitos humanos, saúde, segurança pública e justiça criminal. Ela foi construída a partir de uma jornada de encontros nas 5 regiões do Brasil e organizadas por eixos de trabalho, que contempla propostas e justificativas para o desenvolvimento de cada um deles, que são institucionalidade e participação social, cuidado, redução de homicídios e do encarceramento, articulação internacional, regulação de substâncias psicoativas, pesquisa e formação, LGBTQIA+PN, mulheridades de dissidências e política de drogas e justiça socioambiental. Desse processo de construção, que foi nomeado como Caravana Nacional do Conhecimento sobre Drogas, foi produzido um documentário também de 27 minutos. Esse trabalho já está publicado, disponível gratuitamente no YouTube da PBPD. Fica já aí a dica para você assistir, tá? Vale muito a pena. Dá para entender de uma forma bem básica e aprofundada ao mesmo tempo como foi essa caravana, a construção da agenda. E para entender melhor do que se trata a agenda, hoje a gente tem aqui esse papo para falar a Tatiana Diniz, que é coordenadora de comunicação da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, jornalista graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação para Sustentabilidade pela London South Bank University e PhD em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania Global. Ela dirigiu e roteirizou o filme Caravana Nacional do Conhecimento sobre Política de Drogas. Temos também a Lucilene Gomes, que é lésbica, carioca, advogada criminalista, de execução penal e de direitos humanos. Pós-graduada em Perícia Forense Criminal e Movimentos Sociais, foi redutora de danos no Espaço Normal, espaço de referência de álcool e drogas da Maré, e é coordenadora jurídica da associação Elas Existem Mulheres Encarceradas. Ela também é suplente pela Elas Existem no CONAD, o Conselho Nacional de Política de Drogas. E também temos o Chico Cordeiro, que é psicólogo, mestre em saúde pública e consumo de álcool e outras drogas, atuou na coordenação de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde por 10 anos
e foi consultor de saúde mental na Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e também do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas. Ele é assessor de relações institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Salve, Tati, Lu e Chico, sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui, bora deschavar esse assunto. Opa, valeu, Kia, obrigado pelo convite, ansioso aqui pela nossa conversa. Salve, Kia, querida, parceira aí nessa construção de debate antiproibicionista. Muito feliz de estar aqui com vocês do outro lado, né? Geralmente eu estou do lado de lá pensando, hoje eu estou aqui para conversar também. Opa, e aí, Kia, muito obrigado pelo convite, Cannabis Monitor, pelo pessoal do PD. Sempre um prazer estar com Tati, pessoal que trabalha aí sobre esse tema tão relevante que a gente luta diariamente aí nas nossas frentes de terceiro setor. Muito obrigado por esse convite, eu estou muito honrada. Boa. Eu queria pedir para que vocês comecem falando sobre a participação, né, de cada um de vocês nesse processo de construção da agenda, né? Como que vocês atuaram, né? Seja a partir da expertise de cada um particularmente, e o que vocês aprenderam, só para começar, né? Porque a gente ainda vai falar bastante aqui detalhadamente do processo, mas o que vocês aprenderam de mais valioso com esse projeto e como que vocês atuaram cada um nas suas frentes? Bom, eu tive a honra e o desafio imenso, né, de conduzir os registros desse processo, que foi a Caravana Nacional do Conhecimento sobre Drogas. Vou dar um passo atrás, né, para contar um pouco assim, o que foi o conceito da caravana. Há 3 anos, né, quando a gente selou o nosso pacto, do que seria esse ciclo atual da plataforma, a gente concebeu uma ideia de criar um documento, né, que desse ali sugestões e dicas, mas que não fosse um documento pensado, né, construído exclusivamente por uma secretaria operativa da plataforma. A ideia era que a gente conseguisse adentrar os territórios e trazer um pouco das vivências reais, e nada melhor do que fazer isso a partir do que as nossas membras já estavam fazendo em diferentes partes do Brasil, né? Então, a caravana ela nasce desse sonho, um sonho gigante, né? Cheio de desafios, e aí eu entro com essa missão de fazer um registro audiovisual para a gente conseguir depois contar um pouco como foi essa feitura. Então, esse é basicamente o processo da caravana, né? A gente faz um convite às nossas membras que apresentem suas propostas de fomentar nos seus territórios de atuação atividades. A maioria delas apresenta, inclusive, atividades interestaduais, o que vai dando essa tônica, né? De misturar ações e visões. E a gente emplaca aí um mix de atividades muito interessantes, né? Nas 5 regiões do país. E eu fui lá, né, viajando pelo Brasil, passando por esses locais e tentando guardar, né, para a história e para a memória da plataforma um pouco do que eram esses diálogos. Cada localidade abordou, né, e desenvolveu a sua contribuição de uma maneira. A Lu, que está aqui com a gente, vai contar um pouco, né, do que foi a passagem da caravana pelo Acre. A gente teve no Ceará um seminário super bacana também, bonito. Enfim, a gente viajou o Brasil todo conversando com as nossas membras e com os atores que as nossas membras alcançavam para poder trazer essa contribuição real, né? Então, para além da abordagem convencional que a gente já tem de organizar bastante dados, né? O dado, ele, às vezes, é difícil de sentir. Então, a gente queria ouvir, de fato, quem são essas pessoas, né? Que são atravessadas por essa guerra racista, injusta, dispendiosa, e nada melhor do que ir até o lugar onde esses conflitos se dão, pensar junto com as populações locais. Acho que foi esse um pouco aí o caminho e a contribuição que eu tive nesse processo da caravana. Isso culmina num mini documentário, que, como a Kia falou, está disponível para ser assistido lá no YouTube da plataforma, vai lá, e também em filminhos menores que a gente vai mostrando aí à medida que a agenda vai sendo lançada em cada um desses territórios que a gente visitou durante o processo da caravana. Acho que é isso. Participar da caravana foi uma aventura, ao mesmo tempo um movimento que é de aprendizado para si e para o outro, né? Acho que participar aqui como coordenadora jurídica da Associação Elas Existem,
como membro da plataforma, foi um convite que era irrecusável, porque quando a gente traz o nosso olhar para o Acre, né, uma das questões mais importantes para a gente é visibilizar aquele Estado, que sofre por inúmeros preconceitos pelos próprios brasileiros de não ter um reconhecimento, né, do próprio Estado. E aí, quando a gente é chamado para fazer a caravana pelo Acre, existe até uma euforia, né, da equipe, no sentido de, então também estão vendo o Acre como a gente consegue ver. E aí, chegar lá e ter a equipe da plataforma super empolgada, vamos trabalhar, vamos estudar os temas, vamos descobrir como que a gente vai abordar junto com aquilo que a gente já fazia. A associação já fazia uma visita intramuros, né? Entrava nos presídios, nas cadeias públicas, e a partir daí, dessas visitas, desses encontros, fizemos gravações extremamente potentes que não aconteciam nem nos nossos atendimentos, nem nos nossos dias, né? Nos normais dias que a gente tinha lá. E trazer a pauta foi um desafio duplo. Um desafio porque a gente estava falando dentro do lugar que encarcera, dentro do lugar que cria a segregação, né? Dentro do lugar que aquelas pessoas, elas sabem, infelizmente, o motivo pelos quais elas entraram naquele ambiente. Falar para elas que existe a questão da legalização, existe a questão da regularização, que todo mundo que está ali, entre pessoas que estavam acauteladas e pessoas que estavam trabalhando, todas elas são, de alguma forma, usuários de algum tipo de droga, desafiar a própria lá no Acre, não é SEAP, né, como aqui no Sudeste, lá é o IAPEN, que administra as penitenciárias. O próprio IAPEN se sentiu extremamente desafiado, e esse desafio foi fazê-los entender que a gente ali não está fazendo uma apologia, a gente está fazendo uma explicação de como a gente entende que é uma questão de saúde, que é uma questão de que, se a gente regularizar, muitas daquelas pessoas não deveriam estar ali, que aquilo ali é um projeto, né, racista, e ver as reações diferentes, né, entre as pessoas entenderem por que elas estão ali. Elas já sabiam de alguma forma um pouco mais precarizada, mas quando a gente passa as mensagens, passa a conversa, faz as trocas, e aí a Tati e a equipe toda ficou ali vendo com a gente, né, sentindo com a gente a mesma emoção do próprio conhecimento chegando mesmo, né? A caravana do conhecimento, ela ganha nome pra gente ali dentro do cárcere, quando as próprias pessoas começam a entender que é uma coisa que é muito maior do que o cometimento daquele crime, que é um projeto muito anterior àquela sensação, aquela situação, que é uma situação que, por eventualidade, poderia não estar acontecendo por aquelas pessoas, porque a gente acredita que tem uma outra forma, uma forma muito mais humana de se tratar desse assunto. E a gente também fez uma imersão pelo próprio Acre, uma viagem que leva corpo e alma mesmo, e que a gente se integra, né? A gente se conhece, se integra-se. E eu acho que o cume, essa imersão do conhecimento, foi a chuva. E aí para frente a gente conta sobre a chuva. Depois a gente conta aí no meio dessa nossa conversa o dia da chuva, porque a Tati sabe muito bem o que eu estou falando. O dia da chuva foi o dia que eu acho que a caravana ganhou um selo de humanidade eterna. Gosto, assim, dessas histórias internas da elaboração da agenda. Chico, você pode acrescentar? Então, eu acho que o meu trabalho na agenda foi um desafio muito grande e uma honra ter participado dessa maneira, que foi exatamente pegar todos os relatos, né, o que saiu de proposta de cada uma das atividades da caravana e tentar consolidar isso num documento único. Então, ao mesmo tempo que foi difícil, foi super trabalhoso, e aí eu quero, né, nominar uma companheira que nós trabalhamos juntos, né, nesse documento final, que é a Andréa Domânico, que também, né, passou horas e horas lendo os documentos e tentando achar a melhor maneira de
fazer com que todas as atividades pudessem ser refletidas num documento único, e esse era o grande trabalho e a grande riqueza, né? Você falou, né? O que vocês aprenderam com isso? Eu aprendi que a grande riqueza está nisso, está nessa diversidade de propostas que, por exemplo, tinha uma atividade, sei lá, enfocava um certo aspecto da questão. E aí uma outra tinha alguma relação, mas não era imediatamente, sabe, você não fazia uma conversa tão assim rápida. E outra, uma coisa batia com a outra, ou seja, o que foi, por exemplo, o que foi falado no Acre também refletia no Rio Grande do Sul, sabe, em Santa Catarina. Então, assim, isso era a grande riqueza. Então, acho que o meu aprendizado nesse sentido é de que qualquer documento que se pretenda, né, nacional, ele tem que ter essa característica, porque senão ele vai sair ou só para um lado, ou só refletindo uma parte do país, ou uma coisa que define algumas características só, por exemplo, masculinas, né? Então, nesse sentido, eu achei que foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na vida, e deu um trabalho do cão, mas eu não trocaria esse trabalho por alguma coisa que não desafiasse tanto. Então, eu acho que essa contribuição, né, colocar esse documento em pé, né, com o esforço de muita gente. Eu acho que eu e a Andrea, né, a gente ficou mais detidamente nisso, mas a Tati, a Kia, as outras pessoas, né, da plataforma e todas as organizações que trabalharam duro, né, para organizar os eventos e tal, eu acho que isso é que forma a grande importância desse documento e que ele está disponível. Então, vou fazer aqui o merchan, né? Está lá em www.pbpd.org.br, Agenda Brasileira de Política de Drogas. E aí, eu acho que esse documento, ele é um documento de longo prazo, no sentido assim, pensando no governo federal até 2026, né? E nos governos estaduais e tal. E algumas coisas servem para a eleição desse ano. Então, ele está dirigido para os poderes executivos federal, estadual e municipal, mas também para o legislativo. Então, assim, ele se torna um documento que ele pode ser utilizado por outras organizações, né, no sentido de ajudar, né, a pressionar, a incidir politicamente, com o objetivo de tornar as políticas de drogas mais adequadas, mais justas, né, e mais eficientes. Então, acho que esse documento me deu muita satisfação de fazer, e vamos aprofundar um pouco mais o que realmente ele quer, quais são os objetivos dele, como é que algumas características mais interessantes que ele possa trazer para todo mundo. Muito massa vocês trazerem já nesse início a perspectiva do quão foi enriquecedora a questão da caravana da diversidade, né? Porque parece algo novo para a gente, assim, né? Como que a gente constrói uma agenda de propostas políticas, não apenas num processo democrático, mas através de eventos, debates, rodas de conversa, né? E até mesmo do próprio documentário. Eu queria ouvir de vocês, né, ainda sobre isso, o quão desafiador foi, o Chico falou dessa parte agora, né, da questão de elaborar, enfim, propostas ali para o documento que viessem de pessoas que talvez nunca tivessem tido contato com esse tipo de proposição de direitos, né, democrática, e principalmente que cada um pudesse trazer aí, pelo menos, já que a gente já falou dos desafios na primeira pergunta, sei lá, alguma experiência que ficou gravada, que trouxe, né, de algum dos eventos, de algumas das rodas de debates. Tati, Lu, Chico, se vocês puderem trazer, eu acho que isso pode ser bastante interessante, antes da gente entrar nos 9 eixos, né, do documento em si, com as propostas. Nossa, escolher assim uma passagem marcante é difícil, né, porque foram muitas emoções mesmo nesse processo aí. Mas eu vou pegar um pouco assim, né, essa deixa que Lu trouxe, quando ela fala, né, era a caravana do conhecimento, né, e a gente estava ali, né, dentro da cadeia, conversando sobre um tema que é difícil, né, que é espinhoso, e a gente está, de certa forma, né, a gente não está ali para passar um conhecimento, a gente está ali para construir um conhecimento, né, então uma coisa que me marca muito é que foi, assim,
talvez como nunca em outras experiências de construção mesmo de conhecimento da minha vida, é você perceber que o conhecimento ele é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a gente estava levando uma mensagem, talvez um questionamento, né, mais que um recado, a gente está aprendendo daquelas pessoas que de fato tiveram suas vidas impactadas, o que é que faz você ir parar num certo contexto. Então, assim, eu sou mãe, né, hoje de um menino que acabou de fazer 22 anos, mas eu acho assim que não tem mãe que não leve um soco no estômago quando tu está assistindo um mini documentário e tu escuta aquele áudio, né, de uma mãe que fala que se tenta um emprego e se tenta um emprego, mas você é várias vezes avaliada como não qualificada. E aí tu tem um filho que está ali, né, e que tudo que ele vê, ele quer. E aí tu pega um bloco e tu vai para a boca. Então, assim, tu ouvir isso, sentir isso, né, hoje, nesse minuto, enquanto eu falo, eu me emociono. Porque, assim, você vai conseguir perceber, é uma espécie de mergulho, né, numa perspectiva que não é a tua cotidiana. Tu consegue ver, a partir daquele lugar de vivência em que a pessoa está, o que é, de fato, essa realidade, né, que essa nova política sobre drogas precisa, né, tá atrasada em tocar, né? O que é o efeito real dessa guerra que não resolve absolutamente nada e o tremendo estrago que ela faz na vida das pessoas, né? Então, eu guardo muito esse preciso momento, né, em que eu, enquanto mãe, percebo da outra mãe o movimento extremo, né, de entrar numa roda viva, mas que ela é a roda viva de toda mãe, né? Ela é uma roda viva por sobrevivência, né? Por subsistência. Então, eu acho que essa troca, né, de perspectiva, né, tu conseguir entrar ali naquela realidade que é tão única daquela pessoa, isso foi o que me marcou e eu diria que me marcou para sempre. E eu acho que isso fica assim como um aprendizado para todo e qualquer construção de política pública mesmo, né? É aquela história do nada sobre nós sem nós. Nada vai funcionar e ser valioso mesmo se tu não consegue alargar a visão, né, e trazer para a construção dessa política pública o calo que aperta ali no pé de quem de fato está sendo impactado, né? Eu acho que esse é o diferencial. E saudar Chico novamente, né? Andréia, somar aí um agradecimento a Juliana Vilas, que foi minha parceira de edição da Agenda Brasileira, e dizer novamente assim que é um orgulho incrível, porque essa é uma agenda brasileira de verdade, né? Ela repete esse processo no Brasil todo para chegar a esse conjunto de recomendações. Eu ia só acrescentar que alguns ouvintes nossos podem não saber que dentro dessa diversidade da caravana não foram feitos só encontros com as pessoas em estado de liberdade, né? Mas, por exemplo, a Lua que está representando a Elas Existem, que é uma associação que, inclusive, a gente já entrevistou aqui também no Macoiômetro, que trabalha com pessoas encarceradas, né? Então, essas rodas, esses debates, essas atividades também foram feitos com mulheres e pessoas em situação de cárcere, né? E olha só, uma agenda construída que escutou essas pessoas sobre a pauta que coloca essas pessoas lá. Então, isso que eu acho muito rico, assim, desse processo. Se você puder trazer um pouco disso agora, Lu, na sua fala. Sim, exatamente isso. Eu acho que você inicia onde está o nosso desafio. Discutir com quem recebe na pele a sentença do preconceito sobre as drogas. Entender nos olhos e nas falas dessas mulheres e nas adolescentes. Eu vou mais além. Quando a gente conversa com as adolescentes, eu acho que ali que, para mim, foi o dia que me mexeu mais. Foi o dia da Coca-Cola. Eu tenho coisas representativas assim. O dia da chuva, o dia da Coca-Cola. Por quê? Porque nesse dia da Coca-Cola foi o dia que eu vi o maior incômodo dos agentes penitenciários em relação à nossa fala, às nossas trocas. As adolescentes dizerem, só porque eu dei um 2, e aí eu tô aqui, sabe, doutora? É muita loucura. Eu não entendo, só porque eu sou pobre, mas eu entendo. Sou pobre, sou preta, eu tô aqui. Eu fui escolhida para estar aqui. Ela fala em algum dado momento. Elas comentam, elas são as mais francas. De toda a nossa caravana foram as adolescentes. Socioeducativo foi uma pancada no meio do estômago. Se a Tati ali pega a questão da visão materna pela própria maternagem, eu pego não por ser jovem, mas pelo entendimento de conviver com muitos jovens, né?
Eu aqui também convivo com muitos jovens no Rio de Janeiro, então eu acabo sentindo que elas, assim, eu já entendo porque eu estou aqui. Minha mãe também já passou por aqui. Foi pelo mesmo motivo. Meu pai está preso pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, tem toda uma compreensão de a seleção é natural. Isso não pode. Quando a gente começa a discutir que, mas se fosse rico, vocês acham que estava aqui? Elas, não! Se fosse rico e bonitão, não estava aqui não, porque a gente é feia, a gente é gorda, a gente é pobre, a gente mora na favela. E elas falam as mesmas palavras duras que a gente escuta do socioeducativo no Rio. E a gente está falando de pessoas quilômetros de distância. E aí, quando a narrativa é a mesma dor. E quando a gente entende que essa dor, ela é exatamente a mesma, e existe uma compreensão, porque não existe uma reação social sobre aquilo, porque já se naturalizou ser selecionada para estar naquele ambiente, a gente se vê muito incapaz, sabe? Muito inútil no que a gente está fazendo. A gente está fazendo pouco, sabe? A gente está fazendo ainda muito pouco. A gente faz, mas faz pouco. E quando a gente faz isso, a gente está tentando mudar um pouco essa perspectiva. Porque quando a gente começa a discutir lá dentro, a gente vê os olhares dos agentes penitenciários que são extremamente repressivos com a gente, que está ali fazendo um trabalho que eles sabiam qual era o trabalho, sabe? Houve uma autorização, foi uma luta danada para entrar com material, não podia isso, não podia aquilo, tira pedaço do sutiã para poder entrar, porque é uma coisa assim, tiveram vários detalhezinhos técnicos, e quando a gente chega ali na discussão, na conversa, e que a gente vê a troca, e que a gente entende que o texto é o mesmo em qualquer lugar que a gente vai, a gente fica... bate, dá aquela porrada no estômago real. Eu acho que o desafio que a gente teve ali, primeiro foi o enfrentamento, a gente teve um enfrentamento. Houve uma afronta, sim, ao estado das coisas, como elas estão, sabe? A gente tem um estado que tem 98% de mulheres negras presas, e dessas 98% delas são 80 e poucas, 85%, 88% só tráfico, associação. Então, quer dizer, a gente está falando aí de um crime que praticamente bota todo mundo que está dentro dessas ambientes prisionais por esse motivo. Só tem esse motivo para aprisionar essas pessoas. Então, sabe, e a gente discute ali, e elas entendem, e a gente entende que nas adolescentes, diferente das mulheres adultas, que tem já uma questão do cansaço, da luta diária, as meninas têm ainda um vigor na discussão. Então, no vigor da discussão, a gente viu o embate do tipo, se eu fosse lá do Rio de Janeiro, morando naqueles prédios bonitos, eu não ia ser presa. Mas eu sou aqui do interior, eu sou uma criana, eu vou ser presa. Porque eles me acharam perto da favela. Porque se eles tivessem me achado no Rio Branco, talvez eu não teria sido presa. Coisas assim que eu já ouvi quando eu trabalhava na Maré também, entendeu? Então, esses são desafios que deixam a gente volta meio bolado. A palavra, como um bom carioca que sou, a gente fica bem bolada quando a gente volta com a orelha quente, porque se o adolescente... Eles estão fazendo a mesma narrativa, eles estão sofrendo a mesma dor em qualquer lugar do Brasil, sabe? Quando a gente vai com a caravana, a gente faz um trabalho de crescimento, mas ainda é um começo. E eu acho que fomentar esse produto é fomentar mais pessoas irem atrás dessas respostas que vão atravessar os estômagos, os fígados de todo mundo, e para que isso mexa realmente com as estruturas, porque se a gente não ouvir quem sofre na pele, a gente não vai entender o quão é grave a gente deixar esse assunto para ali para o lado, para o outro, para o próximo. A gente tem que estar trabalhando ele agora, no momento. Ou então deixar esse assunto para as pessoas que não têm a visão da experiência apenas. Porque os profissionais, os estudiosos, eles têm um papel, né, democrático, institucional. Mas se a gente deixar só com eles ou na mão de uma secretaria operativa, né, da intelectualização, vai ficar muita coisa de fora, coisas que essa agenda não deixou, né? Acho que o Chico vai falar um pouco pra gente agora também, que aí já dá uma encaminhada
no meu próximo tema, que é a gente meio que falar aí sobre esses 9 eixos, né? Como que eles refletem as principais demandas dos movimentos antiproibicionistas. Então, eu acho que talvez a cena mais simbólica que eu vivi, né, durante a produção da agenda foi lá no galpão do Redes da Maré, no Rio de Janeiro, porque a gente reuniu muita gente, né? Uma das etapas, né, da agenda, a gente fez no Rio de Janeiro, e aí a gente reuniu muita gente de vários lugares do Brasil e botou num galpão, dividimos lá em grupos e tal, e aí, nossa, quando a gente viu, assim, tinha um monte de gente escrevendo, assim, várias coisas e várias coisas, assim. E aí eu acho que é um pouco a diversidade, mas dentro de um espaço só. Assim, tipo, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente do Nordeste, tinha gente de todo canto. Mas estavam ali trabalhando juntos. Então, a cena que eu mais me lembro, que talvez seja mais significativa, foi isso, né? Esse trabalho em grupo de diversas realidades diferentes, e ali mesmo, né, intragrupos, as pessoas tendo que debater coisas que às vezes não faziam sentido, um sentido único, inclusive. E aí tinha esse trabalho de tentar, assim, não, gente, então, se eu escrever desse jeito, vai contemplar só, sei lá, o Nordeste. Não, mas a gente é uma agenda nacional. Então, como é que a gente contempla o Cruzeiro do Sul, né? E como é que a gente contempla o interior do Rio Grande do Sul, né? E o Centro-Oeste e tal. E eu acho que isso, para mim, me marcou muito, porque, assim, a gente saiu com, nossa, vários cartolinas escritas, né? E a gente tentando dar uma costura naquilo e fazer aquilo virar uma coisa que fosse consolidada, assim, inteligível no sentido de você passar uma mensagem que é uma mensagem que todo mundo quer passar, mas que estava escrito às vezes de maneiras diferentes, né? Então, acho que a cena mais interessante que eu me lembro, né, desse processo todo foi essa. E aí, talvez falando já dessa outra questão, né, que aqui coloca sobre os eixos, né? Eu acredito que, por exemplo, esse documento ele era necessário para que a gente pudesse ter uma. E aí eu vou falar, óbvio, não é um norte, não é uma direção obrigatória, nem nada disso, né? Nem terminativa, finalizada, assim, do tipo, olha, tá tudo ali. Mas eu acho que era um documento que faltava para a gente consolidar várias coisas num documento só. E aí eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, algumas organizações que fazem parte da plataforma, que não fazem parte da plataforma, também lançando as suas agendas de luta, que eu acho que isso só agrega, né? Ela não compete. Então, eu acho que também ter esse entendimento de que talvez a produção da agenda ela foi bastante representativa do Brasil inteiro. Talvez as outras organizações não consigam fazer isso por conta enfim, do seu tamanho, da sua localização, enfim, do seu trabalho, né? Mas eu acho que cada uma dessas agendas elas se somam, né, para uma direção. E aí eu acho que esses 9 eixos, eu, enfim, trabalhei em todos eles, né, reli várias vezes e tudo. Eu acho que é muito interessante, assim, eu vou destacar um ou outro, mas o que quer dizer que não são os mais importantes, mas talvez os que, para mim, batem mais como uma pessoa que trabalhou nesse documento por muito tempo. Acho que a questão da saúde, ela é muito interessante, ela tem um viés muito direto, né, que é você ter uma rede pública de saúde mais organizada, com mais serviços, com mais financiamento, com os trabalhadores e trabalhadoras do SUS e do SUAS, por exemplo, da assistência social, sendo aquelas pessoas nas quais tem que se apostar, e esses são os sistemas que devem ser priorizados, né? Os sistemas públicos de saúde e de assistência. Essa é uma direção muito clara, né? Muito, muito explícita, na verdade. Uma outra coisa que me chama muita atenção é o fato de ter uma perspectiva legislativa da regulação, né, do consumo, do comércio, da produção das substâncias, né? Assim como é feito com álcool hoje, assim como é feito com o tabaco, você também utilizar esses mesmos mecanismos para as outras substâncias psicoativas,
E eu acho que não se foge dessa questão, pelo contrário, né, se identifica como um ponto importante, como um norte desse direcionamento, né, que a agenda coloca. E aí, eu vou falar de um último eixo que também é muito interessante, que é uma coisa que a gente tem discutido há menos tempo do que eu acho que a gente deveria, que é a relação entre as políticas de drogas e a justiça ambiental, a justiça socioambiental. O quanto que as políticas de drogas têm a ver com isso, né? O quanto que essa relação ela se dá cada vez mais explícita, seja na Amazônia, onde a mesma rota de tráfico de madeira, ou de tráfico de pessoas, ou de tráfico de minério, ou de qualquer coisa feita por organizações criminosas, né? O tráfico de drogas é a mesma coisa, utiliza a mesma rota, o mesmo barco, o mesmo avião, as mesmas pessoas. Então, não é uma coisa menor, né? Não é uma coisa menor. Então, acho que a gente essa agenda ela está em sintonia com uma preocupação que é isso. Talvez a gente não tivesse começando, a gente não poderia ter começado agora, mas sim de uma preocupação que ela já existe há algum tempo e que na agenda ela é também abordada. Então, eu queria talvez fazer um pouco essa menção a esses três eixos, né, da legislação, da saúde e da justiça socioambiental e a sua relação com as políticas de drogas, como sendo eixos que são, na minha opinião, que são bastante prioritários. Eu diria que todos são prioritários, mas é porque, como eu sou da área da saúde, eu vou puxar um pouco para essa, para essa Tá área. permitido. Então, tá bom. É isso. Eu acho que essas coisas aí são... e os outros eixos, assim, eles têm características também que são, ao mesmo tempo, bastante singulares, mas que revelam preocupações que vêm, enfim, das diversas atividades, seja em relação às mulheres, por exemplo, que usam drogas, ou das pessoas LGBTQIAP+, e também, obviamente, do como que o racismo estrutural ele atravessa tudo isso, seja no encarceramento, seja na seletividade penal, o que também tem um dos eixos que fala disso, do desencarceramento e dessa superpopulação prisional que a gente tem hoje no país. Bom, vou pegar a deixa aí de Chico, né, para comentar essa brilhante divisão, né, dos eixos. Acho que a gente já colocou aqui, assim, né, foi um desafio imenso transformar cada uma e todas essas experiências, né, nas 5 regiões do país, em um conjunto de recomendações com intenção de ter, assim, alguma utilidade prática, de fato, né? Então, a gente ouve todo mundo e vai tentar dar dicas ali, né, a princípio, para que as pessoas que estão ocupando, né, lugares dentro dos 3 poderes e que têm, de certa maneira, ali, né, o dever de tomar decisões estratégicas e humanas, elas possam ter um documento de referência que foi construído dessa maneira tão inovadora. Acho que quando Chico e Andréa, né, conseguem desmembrar isso que a gente está falando um pouco aqui, né, quando o Lu escuta a mesma fala, né, de uma adolescente atingida pela realidade de guerra no Rio e no Acre, né, quando dentro daquela sala no galpão da Rede da Maré você começa a encontrar pontos de convergência de várias pessoas que estão atuando em várias frentes, né, em todo o Brasil, e aqui e ali, essas dificuldades, esses desafios, essas linhas de ação se encontram, é preciso sistematizar, né? Então, assim, esse é o trabalho que eu acho, assim, brilhante, Chico e André conseguirem fatiar, né, fazer esses 9 pontos de referência, que ao lê-los, né, nesse lugar de você conseguir, quando você lê, é uma leitura que ela é deliciosa porque ela lhe dá uma sensação de aprendizagem muito grande mesmo, né? Ao mesmo tempo, eu vou puxar meu comentário para falar um pouco assim, que quando você olha esses eixos, muito mais do que caixinhas separadas, né? Acho que o rumo da plataforma é compreender cada vez mais, né, das imensas áreas de interseção que existe entre esses 9 pontos
ou essas 9 perspectivas, né? Essas 9 maneiras de enfrentamento dentro do que é a possibilidade de construção de uma nova política sobre drogas. Então, de fato, quando a gente vê esses pontos, né, de cruzamento entre as lutas, justamente esses eixos, eles nos ajudam a entender, né, no que existe em comum, né, ao cuidado e à questão de gênero, por exemplo, né, ao desencarceramento e à justiça socioambiental, por exemplo, né. São essas zonas comuns, essas zonas de interseção, que são as zonas comuns e de interseção das nossas muitas lutas, né, que são todas uma luta só, de enfrentamento ao retrocesso por garantia de direitos, né? Então, eu acho que esse é o ponto brilhante, né, da agenda brasileira. Ela traz ali 9 caminhos que se cruzam num grandioso caminho só, né? E esse é um convite aí também para que essa leitura seja uma reflexão brasileira de política de drogas e que a gente possa sonhar juntos, né, caminhos onde esses eixos se encontram, frentes de ação, onde nossas organizações, instituições, né, os nossos fazeres mesmo cotidianos se encontram, para que a gente possa efetivamente contribuir de alguma maneira para uma mudança já bastante atrasada nesse Brasil. Acho que só fazendo uma contribuição nesse ponto, não como uma pessoa que fez de fato, né, como foi Chico e o pessoal da plataforma internamente, mas esse ponto de convergência relacionado à saúde, Chico, não é só uma puxada da galera da saúde, eu acho que é uma puxada geral. A gente entende que esse é um ponto de quase 100% de concordância, que é um tema que deveria ir muito mais para a área da saúde do que ser um assunto das rodas jurídicas, né, das rodas da área de direito criminal. E aí eu acho que isso é praticamente um consenso, seja em qualquer roda que nós fizemos no Acre, no Rio, no Espaço Normal, que é o galpão lá da Rede da Maré que vocês foram, e eu também estava por lá nesse dia. Não era mais da rede, mas sou parceira, sou amiga da galera de lá, e a gente também, como plataforma, também estava lá representada, e realmente, acho que esse é o ponto de grande unidade, né, de todos os membros da plataforma, e também das pessoas que debatem o assunto, né, que a saúde é o caminho, o cuidado em saúde é o melhor caminho para essa temática. Essa temática é da saúde. Essa temática não é do direito penal. O que é mais frustrante é que é uma coisa que aos olhos se vê e a prática não se acontece. E é alcançável, né? A gente vê tantos caminhos, a gente, né, nas conversas que a gente fez, a gente mostra caminhos que já são de sucesso em outros lugares do mundo, faz aquela coisa comparativa, né? E aí eu volto de novo naquela coisa dos adolescentes, não sendo repetitiva, mas sendo importante, frisar o quanto os adolescentes, os jovens já estão com a compreensão, né? É neles que esse documento tem que chegar também, e esse documento fomentar que eles também ajudem nessa luta dessa transferência que já nem deveria ser da área criminal, e sim só do debate da saúde. Só fazendo esse complemento que eu achei necessário aí para a gente seguir na nossa temática, porque realmente os 9 pontos são importantes, mas eu acho que o grande bom é essa transferência que não deveria nem ter nunca sido necessária, né? Um tratamento natural, né? Nunca vou falar a palavra normal, natural ao que é natural, né? Que contribuições maravilhosas. Bom, a agenda foi lançada em maio, né, no meio da crise institucional fabricada entre Congresso Nacional e o STF em relação à descriminalização do porte de maconha pela Corte e a criminalização do porte de qualquer droga pelo Poder Legislativo, né? Estamos aí tendo essa grande divisão. A reação conservadora à decisão recente do Supremo certamente vai fazer passar essa PEC na Câmara, né? Qual que é a expectativa criada em relação ao lançamento da agenda, né? E como que ela contribui para essa luta política no campo das drogas que está tão acirrada nesse momento? A gente viu, assim, muitos dos ministros que votaram no STF utilizando argumentos produzidos pelo campo antiproibicionista, né, ao longo desses anos,
dados e pesquisas e relatórios. E como que a agenda entra nisso para vocês, assim? Vocês esperavam que vocês conseguiriam lançar ela bem num ano, bem nesse momento? Tem a ver com isso? Não tem? Explica um pouco para os nossos ouvintes, cada um de vocês. Não, eu não esperava, né, que a hora desse filhote nascer fosse no meio dessa quebra de braço, né, desse cabo de força inusitado, indesejado, né, e que vem aí, assim, eu acho que atrapalhando uma série de construções que já estavam, de alguma maneira, consolidadas, né? Então, quando a gente volta para o ponto de conversar sobre a lei de drogas lá atrás, com a possibilidade de piorar as coisas, gente, nossa, né? Tipo, a canoa virou um tanto, né? Ao mesmo tempo, fica assim, né? Eu fico com a impressão de que não haveria outro momento em que fosse mais urgente ter um documento tão robusto, né? É assim, chegar com esse documento construído dessa maneira, no meio desse cenário que, de certa maneira, apela bastante para uma confusão em torno da temática, né? Assim, ele puxa muito para a coisa do pânico moral, né? Assim, tem aspectos desse conservadorismo que são construídos um pouco assim, apostando que não há conhecimento, né, sobre essa temática. E aí você vem, põe na mesa ali, puxa para a conversa um conhecimento coletivo, construído, consolidado, a partir de um percurso nacional mesmo. Então, eu acho que essa contribuição, ela vem de maneira inesperada na hora mais necessária, né? Se tem uma saída desse gargalo maluco, né, dessa quebra de braço aí que se deu, esse caminho está sinalizado nesse documento ali, né? Então, vamos tendo fé que essa etapa nefasta passa e entendendo que é uma sorte, né, é uma conquista a gente ter hoje esse conjunto de recomendações tão bem feito, né, consolidado. Tanto para as esferas municipais, estaduais e para o próprio governo federal, assim, quem aceitar, buscar, por sugestões, por caminhos para a solução, tá aí, né, a faca e o queijo na mão. Acompanhando também a agenda aqui pelo Rio de Janeiro, né, que tem as suas temáticas, principalmente na área municipal, que tem uma galera que está querendo debater isso para poder estar, de alguma forma, dialogando com políticas de redução de danos, políticas essas que foram apagadas nos últimos mandatos, tanto municipais, estaduais e no próprio federal, não foi devolvido, né, como se esperava, a política de redução de danos como a política principal, né, de cuidado da população que usa e tal. E aí vem esse boom de conservadorismo. Eu acho que a agenda ela não só vem para nadar contra uma maré de conservadorismo extremo, mas também para dizer assim, calma aí, vocês não querem apresentar informações oficiais, só apresentam o que lhe convém, tira a possibilidade da redução de danos, mas a gente tem aqui, informações que dizem que o que vocês estão apresentando como única solução não é a única solução. Então, eu acho que essa questão de desmistificar, né, sempre jogar contra a maré, é a grande sacada da agenda ter sido parida, né, vamos dizer assim, no meio de um furacão de conservadorismo, da qual, vamos ser sinceros, a gente não esperava que esse mandato tivesse nessa progressão, né? E a gente gostaria de uma coisa muito mais democrática, o retorno da política de redução de danos como política de saúde pública, e aí a gente tem um retrocesso absurdo, uma política de criminalização muito maior do que a gente estava tendo. E aí ficamos politicamente perdidos, mas pelo menos a agenda dá um respiro de sanidade no meio desse furacão de conservadorismo que a gente está vivenciando. E é nessa toada, com pessoas que estão trabalhando na parte interna, que a gente vai conseguir de novo minar possíveis intervenções municipais, que provavelmente a competência dessa decisão, dessa jurisprudência criada pela STF,
vai vir para a municipalidade e para a questão estadual. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar de novo interno para o externo, né? Para chegar na parte federal mesmo. É isso. Então, eu acho que foi uma grande coincidência a gente lançar a agenda nesse meio tempo aí, nesse meio de campo da discussão da PEC, né? E aí eu acho que, óbvio, esse documento, ele foi feito para isso, ele foi feito para influenciar, né? Ele foi feito para interferir. Não era muito nosso plano interferir numa PEC, entendeu? Mas ele também serve para isso. Eu acho que tem muita coisa ali, por exemplo, ultimamente, assim, a gente tem percebido que alguns temas que são muito caros para nós, que estão na agenda, eles, de uma certa maneira, a gente pode falar que essa PEC, por exemplo, ela é uma PEC racista, né? Porque ela quer mais encarceramento. Então, assim, quando o Supremo fala 40 gramas e aí a PEC fala, não, qualquer quantidade vai ser crime, você tem dois lados dessa questão. Então, esse lado que quer prender mais, e aí a gente sabe como que é 68%, quase 70% das pessoas que estão presas atualmente no Brasil são pretas ou pardas, a gente entende esse mecanismo, não é isso? Da mesma maneira, quando a gente fala que a gente quer regular, o uso, o comércio, a produção, né, tributando, por exemplo, a venda desses produtos, né, a venda de drogas que hoje foram tornadas ilícitas, a gente quebra com uma outra coisa que é o crime organizado, que produz em cima disso e fatura em cima disso. Então, quer dizer, a gente pode dizer que a PEC que quer manter como crime esse tipo de coisa, ela é uma PEC que favorece o crime organizado. Então, isso tudo está na agenda, né? Não tem uma relação assim que a gente pode estabelecer de uma forma talvez direta, mas o entendimento do que está na agenda relacionado ao que está propondo essa PEC é exatamente isso que eu acabei de falar. Então, é uma PEC racista e é uma PEC que é a favor do crime organizado. Se a gente não utiliza um outro modelo que também está colocado ali, né, que tem que ser o modelo brasileiro para regulamentar e regular, né, o consumo, a produção e o comércio dessas substâncias, a gente vai manter a situação como ela está, na verdade, com um viés de piora, porque você vai colocar isso na Constituição. E nenhum país fez isso, nenhum país do mundo fez isso. Então, acho sim que a agenda ela tem um poder para influenciar esse tipo de discussão, assim como as outras publicações da iniciativa, do Elas Existem, e de outros parceiros, né, que estão aqui. E o Cannabis Monitor, por exemplo, faz um trabalho belíssimo sobre isso para justamente interferir nessa discussão com informação de qualidade, com informação verificada. Não é do tipo ouvir dizer e nem do tipo que não se comprova. Então, nesse sentido, a gente está, eu imagino, né, que a agenda pode também influenciar nessa discussão de uma forma determinante. Para finalizar, a agenda representa a política de drogas que queremos e que sonhamos, né? Vocês são otimistas em relação às batalhas que a gente tem pela frente para fazer acontecer? Qual a expectativa de vocês para o futuro a partir de agora, né, de 2024? E com isso vocês já podem também fazer as suas falas finais de despedida. Eita, mulher, essa é a pergunta de milhões, né? Você tá otimista? Eu sou otimista, né, Kia? Tu me conhece, tu sabe que eu sou um otimista de plantão. Mas assim, não tá fácil para ninguém, né? Tá puxado mesmo esse momento, esse cenário, né, que a gente comentou agora há pouco, né? De puxa daqui, estica dali, meio que vai dando uma certa marcha ré, com possibilidade de piorar as coisas. Tem uma escalada aí, né? Um monte de lei municipal estranha, de multa. Vejo no horizonte uma certa ameaça mesmo, assim, né? De ampliação de poderes das comunidades terapêuticas. Então, assim, tem muita coisa, né? Pra gente ficar um pouco, né? Tipo assim, sem estar tão firmão no sonho.
Mas eu acho que o sonho é o que traz a gente aqui, né? A gente tem isso, assim, de trabalhar por um propósito, né? De acreditar no que a gente está fazendo. E eu acho que quanto maior a dificuldade, maior o compromisso da gente também, né? Então, eu acho que, de certa forma, se o cenário ele não é dos mais promissores, eu sinto um certo reatar, né, ali dos nossos compromissos enquanto campo, enquanto rede, né, e possibilidades de fortalecimento em relação a uma atuação coletiva. Eu acho que daí sim vem um otimismo, uma possibilidade de somas, né, e de ampliação mesmo de frentes de enfrentamento e ação. E aí, só para encerrar, encerrando aqui a minha fala, né, ainda nesse tom aí de coletivo, eu queria só fazer uns agradecimentos, né, à galera que me ajudou, a fazer o documentário, em especial a Daniel Barros, que montou, e a Alexandre Gondim, que fez a direção de fotografia, a Engá Patriota, Mia Aragão e Douglas Lopes, Douglinhas, lá da Rede da Maré, que me ajudaram na captação. E agradecer a todo mundo, né, todas as organizações da Rede Plataforma Brasileira de Política de Drogas que, de fato, fizeram a Caravana Nacional do Conhecimento acontecer. Então, a galera da Abrand, da BGLT, da Elas Existem, da Associação Psicodélica do Brasil, do Edlei, da Iniciativa Negra, da Renfa, da Reforma e da Sativoteca, né? Só isso tu dá essa noção, né, do quão coletivo é o nosso futuro, já foi o nosso presente, e eu acho que, assim, fácil não vai ser, amiga, mas fácil nunca foi. Né? E eu acho que se a gente vai junto de verdade, né? Se somando, encontrando maneiras de agir coletivamente e numa força de multiplicação das ações, a gente consegue ter uma capacidade de ação bastante promissora. Obrigada a todo mundo aí por estar nos ouvindo. Obrigada ao Cannabis Monitor e a Kia por me chamar para estar aqui hoje. Ai, falar depois da Tati é tão difícil em todo lugar. Essa mulher é tão incrível, é uma troca tão absurda. A plataforma ganha na pessoa dela um carisma sem fim. Um beijo grande ao Godin, que nadou comigo em águas doces para conhecer o dia da chuva. Eu vou falar sobre a chuva para você não ficar curiosa. Dia da chuva foi o seguinte: meninas com tornozeleiras que nós atendíamos, na época pela Elas Existem, lá em Cruzeiro do Sul, nunca tinham tido a possibilidade de sair do perímetro do município para fazer nenhuma atividade fora as atividades delineadas pela vara de execução penal da cidade. Num ato de um pouco de loucura minha, ou sei lá, empreendedorismo ali, a gente conseguiu a liberação delas para ir no Igarapé Preto. Igarapé Preto é tipo um piscinão de Ramos de Cruzeiro do Sul. Só que é uma coisa assim muito extensa. Quando as meninas estavam brincando, se divertindo, há muito tempo elas não nadavam, e aí na hora que todas elas vão para o meio do Igarapé, cai uma chuva. E foi na hora que todo mundo que não era atendida, só as meninas atendidas, estavam no meio do Igarapé, a chuva ficou ali, banhando elas. E era uma festa. E o arco-íris e a beleza natural do norte do Brasil nos contemplou como é importante lutar pela liberdade das pessoas. Porque se hoje a gente luta, é porque alguém lutou para a gente poder lutar hoje. E eu tenho a perspectiva positiva de que a gente vai continuar lutando para que os nossos do futuro não precisem usar essa palavra, luta, e sim diálogo. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer e finalizar aqui esse encontro de carinho, de redução de danos, de saúde, de cannabis, agradecer ao Cannabis Monitor por esse convite. Obrigado pela plataforma, por trazer a associação para esse momento tão único, tão engrandecedor, essa agenda que Chico fez com tanto brilhantismo, dizer para todo mundo que a gente pode ter muita luta agora, mas vamos tentar gerar para a próxima geração só diálogo. Eles merecem, a gente também mereceu para chegar aqui e poder falar o que a gente pensa, o que a gente deseja e o que a gente quer. Então, eu agradeço em meu nome, em nome da associação, em nome da plataforma, como membro,
que foi um momento único nas nossas carreiras, nas nossas vidas, e essa agenda é só o passo. Vamos continuar caminhando por um mundo com mais redução de danos, com saúde pública sendo a prioridade de qualquer política, e não a criminalização. Afinal, eu quero deixar de ser advogada criminalista no dia porque eu não quero ver as pessoas sendo presas injustamente ou porque elas têm uma cor sim ou não, por ter um gênero, por ter uma orientação sexual ou por ter qualquer coisa que seja uma... Acabe as marcações, acabem as seletividades. É por isso que a gente luta hoje e diálogo vai vir ali no futuro. Valeu? Bom, queria encerrar dizendo que sim, sou otimista, mas ao mesmo tempo estou atento. Eu acho que é esse um otimismo que não é um otimismo, especialmente não é um otimismo sem razão de ser otimista, né? Mas ao mesmo tempo ficar ligado, porque da noite para o dia eles vão tentar ruir com esse otimismo, vão tentar sabotar o nosso otimismo, a nossa luta, como disse agora a Lu, né? O nosso diálogo, que eu acho que esse é um diálogo que a gente tem que manter e continuar. E eu acho que, no final das contas, assim, a minha percepção é de que junto, e às vezes junto até de quem não concorda tanto com a gente é mais forte. E eu acho que é esse, talvez isso, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Que a agenda tem ali algumas coisas que podem ser até conflitivas entre quem propôs, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela dá um rumo maior, né? O resultado maior que a gente quer é maior do que as nossas discordâncias. Então, eu acho que é nessa direção que eu gostaria de encerrar, né? Que a agenda é um documento que é super importante, né? E que eu acho que ele, junto com outros, ele dá um passo, né? Ele dá uma direção. E eu acho que é nessa direção que cada vez mais a gente tem que ter mais gente junto para ir nessa mesma direção. E eu acho que é isso que vai fazer a nossa vitória. E também é isso que faz a gente ficar otimista, né? Quanto mais gente indo na mesma direção que a gente fica mais otimista. O final, né, se é que há um final, é a gente ir lá junto novamente, para sustentar isso que a gente está conseguindo fazer, né? Então, acho que seria isso que eu queria dizer ao final, agradecendo novamente Kia, Lu, prazer em te conhecer, maravilha. Tati, um beijo grande, querida, e muitíssimo obrigado ao Cannabis Monitor por essa parceria que faz com que a gente chegue em cada vez mais pessoas para divulgar essa informação e tentar chegar na nossa vitória, né? Eu acho que esse é o objetivo. Beijo. Muito, muito bom ouvir vocês, pessoal. Fiquei emocionada aqui com a fala da Lu, da Tati. Eu sou uma membra também da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e me sinto muito orgulhosa de ter conseguido chegar no finalzinho desse projeto da agenda para ajudar na divulgação, na comunicação. Fiz a capa, hein? Fui eu que fiz a capa da Agenda Brasileira de Política de Drogas, viu? A gente chegou aqui ao fim de mais um Maconhômetro Debate. Hoje recebeu a Tati Diniz, a Lucilene Gomes e o Chico Cordeiro para deschavar a construção, os propósitos e o lançamento da Agenda Brasileira de Política de Drogas, que é um documento propositivo e educativo, produzido coletivamente e essencial para entender as demandas do movimento antiproibicionista brasileiro para uma nova política de drogas no nosso país. Eu sempre costumo dizer que tudo é uma questão de tempo e espaço. Quanto mais gente, mais espaço a gente ocupa. E por quanto mais tempo a gente fizer, mais longe a gente vai chegar, né? O link para a agenda está na descrição desse episódio. Já corre, baixa lá. Dá para entender, dá para acessar. Isso vai te embasar em argumentos, debates, discussões, né, proposições. Queria te agradecer por ter nos escutado até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. Se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz, tem condição de somar? Considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve pra geral e até o próximo debate.